era feriado de finados. E aí eu fui lá na oficina do Capim. Aí tava praticamente só eu e Guga lá. E a gente começou a conversar sobre música, começou a conversar sobre música. Aí Guga disse, pô, velho, vamos tirar um som. Eu fiz, pô, mas eu tô sem instrumento, velho. Aí, beleza. Volto pra casa. Aí quando chego em casa, aí eu falo com meu primo, né? Meu primo disse, pô, aquela banda era tão legal, acabou, não sei o que lá e tal. Meu irmão, toma aí um captador, monta aí, começa a montar a tua banda. Ele lembrou da história do baixo, né? Aí ele me entregou um captador. Aí eu tinha um Digioge em casa, um violão velho. Eu disse, sabe de uma coisa, velho? Abri o violão, botei o captador no violão. E aí Eletrônica liguei de novo, né? novamente no Falando. meu Panasonic, tá entendendo? Voltei às origens, né? E aí eu disse, velho, vou desdizer tudo que eu tinha dito, assim, na minha cabeça era a negação a tudo que eu acreditava no Pau do Doido. E a Zeferina surge justamente disso, né? Surge justamente de negar tudo, de ir contra tudo. E a ideia, na verdade, da Zeferina era muito parecida com a ideia que eu tinha quando eu comecei a tocar. Assim, sabe? De não me importar tanto com as notas. O mais importante era o que eu queria dizer ou não, sabe? Assim, TV, é, várias músicas, assim, ela não tinha uma estrutura formal ortográfica, sabe? A ideia era essa mesmo. E como foi que se formou a banda com Vites e tal? Ed não foi o primeiro baixista, teve Não, outros, foi né? não, foi não. Então, aí, terça-feira era o dia mais legal vazio da oficina do Capim. E aí, na segunda terça de novembro de 2002, eu vou para lá com o Guga e chamo Cezinha, que tocava comigo no Pau da Doido, para gente tirar um som. A ideia era um birimbau como se fosse um baixo, o meu violão ligado na distorção e Guga na bateria. E aí começa a fazer as coisas. Aí surge sobre a cabeça, vão surgindo as primeiras músicas. O que era para ser uma brincadeira, um experimento, a gente começa a olhar, pô, tá, um som legal, né? Não sei o que lá e tal. E eu gravava tudo isso em cassete, né? Gravava isso. E aí eu escutando, eu disse, pô, mas dá para trabalhar mesmo. E aí a Zeferina vai saindo justamente disso, né? Vai meio que me curando das coisas que eu achava que não valia mais a pena. E o mais louco dessa história é que a gente chama Delormar para tocar, porque Delormar era um cara que tocava na Matana Pau, mas era um cara que tinha uma vista, assim, uma visão muito ampla de música. Então ele ia entender aquelas doideiras, sabe? Uns hardcore meio skate, umas coisas desse tipo, né? Umas anti-música, umas coisas meio. E aí ele ia entender. Ele aceita, mas ele não tem tempo para nada, né? E aí ele nunca vai para ensaio, nunca vai para ensaio. Só que aí a gente consegue gravar no começo de fevereiro. A gente tem um ensaio só com o Delarmar. A gente vem de novembro até janeiro, tipo, tirando som, eu, Guga e Cezinha. E no dia da gravação, Cezinha não vai. Só vai eu, Guga, e Delarmar chega lá já só para gravar mesmo. E a gente grava, e aí vem a história do Mormaço. Aí do Mormaço vem o Mada. Aí do Mada já vem Miranda, já vem um monte de coisa. Na verdade, Miranda entra. Quando a gente foi tocar no Rio, o Pau da Doido, na Marina da Glória. Nesse dia, só tinha gente descolada lá. E Miranda trabalhava na trama. Ele vê o show da gente, e aí quando termina, ele me entrega um cartão dele e faz: Ó, velhinho, quando tu tiver um som bom, tu manda pra mim. Porra, velho. Ouvi isso depois de ter feito o show da vida, tá entendendo? Assim, pra mim, a gente tinha feito o melhor show do Pau da Doido. Aí o cara chega e me entrega um negócio desse. Aí eu olho pra ele, tá certo, velho. Pô, eu gosto de tu pra caralho. Assim, tu botou na minha vida um monte de banda massa. Raimundos, aí, velho, né? Mundo Livre S.A. Ele descobriu a cena dos anos 90, né, velho? Ele foi o cara da Nessa época Banguela. que vocês gravaram, era aquela época que colocava os sons no trama virtual, pra Não, galera isso aí já é bem consumir depois, bem já depois? bem depois. Aí a Zeferina, aí o lance isso era uma viagem que Miranda levou junto para João Marcelo e disse: Ó, velho, tem um MySpace aqui funcionando, tá entendendo? Vamos fazer uma plataforma nacional, pô, para que a banda tenha uma página, tenha uma foto, tenha um release, sabe, tem um monte de coisa aqui, as informações para as bandas terem isso. E se a gente conseguir que as bandas recebam isso aí já é João Marcelo.
se as bandas conseguissem ser remuneradas, né, pelos downloads e tal, aí era muito ambicioso e fantástico. Aquilo ali a Trama Virtual foi um negócio fora de série. Tem que ser lembrado. E vocês eram um dos cabeças ali do Trama Virtual, né? Uma das bandas mais... A gente foi engraçado porque foi durante... A gente surge em 2003, né? Consegue ir andando passo a passo. O legal é que Miranda vai para... quando a gente termina de gravar, a gente gravou 6 de fevereiro também, por coincidência. 6 de fevereiro também a gente gravou a demo da Zeferina. E o louco é que até esse período ainda não tinha nome a banda. Assim, era eu, Guga, Cezinha e Delarmar. A gente tinha uma banda. O nome não existia. No dia seguinte, eu fui para Olga com a demo, e aí disse, Olga, escuta aí. A Olga escutou, gostou. Aí foi engraçado que a Olga disse, tá mal gravado, né? Aí eu disse, mas foi o que deu para fazer. Aí eu disse, mas ó, tem esse cartão aqui, ó, que eu recebi de Miranda. Aí ela olhou assim e fez, tu tem um cartão de Miranda? Eu disse, eu tenho. Ele me deu, aí eu disse, aí eu contei a história para ela, né? Aí ela disse, o que é que tu quer fazer com esse cartão? Eu fiz, não tem um e-mail aqui, eu quero mandar música para ele. Tu acha que dá para mandar? Aí ela, dá. Aí beleza. Aí a gente pegou e mandou sobre a cabeça para Miranda. Velho, a gente mandou tipo no final da manhã, 11h40, 11 alguma coisa. 12h05 ele mandou uma resposta. Por e-mail, mandou uma resposta. Tem mais som desse aí? Aí, aí já foi a Olga que respondeu. Tem. Aí mandou a demo inteira pra ele. Aí ele ligou pra gente. Ele pediu o telefone e ligou pra gente. Velho, quando ele ligou, eu quase não acreditei. Velho. Eu falei, velhinho, que é isso, doido? Que som é esse? Como é que vocês fizeram isso, velho? Me conta, me conta, me conta. Aí a gente começou uma conversa muito rápida, assim. Mas ele disse, velho, é muito bom, eu quero vocês. Foi desse jeito, tu tá entendendo? Eu quero. E aí ele disse, olha, eu tô indo pro Nordeste em maio. Aí eu disse, porra, em maio? Em maio a gente vai estar tocando, aí eu disse pra ele, a gente vai estar tocando no Mada. Aí ele fez, eu tô indo pro Mada. Aí eu disse, pronto, então vai dar tudo certo agora. Aí foi, velho. E aí foi a doideira. Só que Delormar não tinha tempo para tocar. E aí o que é que aconteceu? Delormar sai da banda, né? Assim, porque ele, Matando a Pau era a banda dele, né? Então ele fez a gravação com a gente. Ele toca, inclusive, no Mormaço do Espaço Cultural, no segundo Mormaço, no Mormaço do Espaço Cultural. A Zeferina estreia lá. É a primeira banda do primeiro dia. E aí no Mado a gente também é a primeira banda do primeiro dia, só que já é com Ed, Ed e Guga. Pronto. Aí o Ed e Guga a gente vai assim. Nesse momento que Miranda ligou pra vocês, a banda já tinha nome ou ainda não tinha nome? O nome foi nessa hora. Que ele perguntou. Como é o nome da banda? Zeferina Bomba. Aí ele, gostei. Foi desse jeito. Foi exatamente desse jeito. Eu não sabia o que dizer, velho. Foi. Aí vocês tocaram no Mada. Se eu tivesse pensado, eu não tinha dito esse nome, não. Acredito. Mas essas coisas de supetão são as melhores que tem. Ficam marcadas. E como foi para ir para São Paulo? Porque assim, quando a gente iniciou o projeto do Aumenta Que Rock, Zeferina tava longe da gente, porque eles estavam em São Paulo. O que nos unia era o Trama Virtual, eram as músicas que estavam lá no Trama. A gente saiu daqui em julho, 14 ou 15 de julho de 2004. A gente sai daqui, vai para São Paulo. Essa história da ida para São Paulo foi o seguinte: Miranda veio para o Hack Beat em 2004. 2003 a Zeferina tocou muito. A Zeferina foi tocando, fazendo as coisas. Circuito, João Pessoa, Natal, Recife, Campina, Maceió. A gente chegou até Fortaleza, inclusive. E aí a gente fez muita coisa por aqui. E foi massa, porque, assim, não era um negócio pretensioso, tu tá entendendo? A gente só queria tocar mesmo. E aí eu encontro com Miranda na verdade, Ed foi tocar com a Eleonora Falcone, eu acho, no Hack Beat. E aí encontra com Miranda. Aí Miranda fala, pô, Zeferina, secretária dela, como é que tá a banda? Aí ele disse, pô, a banda tá massa, tá tocando. Eu falei, pô, avisa pra Ilson vir aqui, não sei o que lá. Aí eu vou, assim, eu, Olga e Thelma, a gente vai pra Recife, pra lá. Eu lembro da gente ficar bebendo, eu e ele, e conversando sobre as doideiras danadas. E ele falando das bandas que ele gostava e das bandas que ele achava que podia
pra Miranda, porque Miranda era um cara que tinha um pé na gringa. Ele que de vinil, assim, o cast da trama era muito antenado. Então eram os caras que sabiam o que estava acontecendo no mundo. E Miranda vivia dizendo isso pra mim. Velho, vocês estão inseridos nesse processo. Vocês fazem parte disso. As bandas estão tudo fazendo isso lá fora. E eu dizendo, na minha cabeça, meu universo fechado de estribo, né? Eu não enxergava isso nunca, velho. Nunca. E aí ele ficou pilhando, dizendo, a gente precisa se organizar. Eu falei, velho, eu não tenho dinheiro nem para vir para cá, a gente botou no cartão de crédito, isso. Aí ele riu. Aí disse, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente gravou um material na fábrica em Recife, onde o Flávio Cavalcante tinha gravado. O primeiro disco, né? Isso. A gente gravou lá. Miranda levou esse material para São Paulo, mixou, e aí apresentou para uns diretores de gravadora. Ele achava que a gente não devia ir pra trama. Ele dizia, a trama não é lugar para vocês, não. A trama... E ele funcionário da trama. E ele funcionário da trama. Daí tu tira, doido, pra tu ver como era a cabeça do cara. A trama não é para vocês, não. Vocês têm que ir para um... Aí vem a primeira porrada da Zeferina, né? Ele apresenta para Tom Capone o material. Tom Capone disse, velho, eu quero contratar esses caras. E aí Miranda faz, vamos, eu vou mandar eles virem para cá de qualquer jeito pra gente já levar para você. E aí a gente vai para São Paulo, tipo assim, de Malicu. Eu vendi meu carro, Thelma vendeu dela, e a gente vai para São Paulo. Quem foi para São Paulo? Eu, Thelma, Olga e Guga.